Louvado seja o nome do Senhor. Eu saudo todos com a paz do Senhor Jesus e peço a você que compartilhe esse vídeo, que assiste até o final, não saia, porque esse vídeo Deus tem muita coisa para falar com você. Então eu quero falar neste dia de hoje sobre as aparências. As aparências, ela pode nos enganar. As aparências, ela pode lhe enganar. A aparência, ela é tão importante, mas ela também é perigosa. Então aqui no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, aqui no versículo, glória a Deus, versículo de número 7, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ah, Deus poderoso, fale conosco neste vídeo. Meu Deus, quantos têm sido enganados por causa da aparência. A aparência, ela é muito interessante, sim, mas ela é perigosa. Deus avisa aqui para o profeta chamado Samuel, um homem abençoado como Samuel era, mas disse: Samuel, tenha cuidado, não olhe para a aparência, porque eu já rejeitei Saul. Saul era um homem grandão. Ele disse: porque eu não olho como o homem olha. Eu olho não é por fora, eu olho para o conteúdo de dentro. Eu olho, Samuel, é para dentro do coração. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção hoje para você ouvir algumas histórias que eu tenho para contar. Não vou dizer a cidade, o lugar, mas você deve ter uma história também. Depois, quando você assistir esse vídeo, você pode colocar lá nos comentários: eu conheço um fato sim desse. Quando for no outro vídeo que eu fizer, eu falo lá da história. Se você conhece algum fato que aconteceu igual a esses que eu vou contar, você pode colocar lá nos comentários do vídeo. Louvado seja Deus. Então, numa cidade chegou um homem muito maltrapilho. Não sei se você sabe o que é um saco de estopa. Aí ele andava com um saco de estopa no ombro aqui, mas as roupas não eram tão boas. E aquele saco de estopa, ele chegou numa loja, e quando ele se aproximou da loja, ali já estava todo mundo de olho. Se alguém dessa cidade assistir esse vídeo, ele vai saber de quem eu estou falando. Então aquele homem chegou e foi naquela loja de carro e vendia caminhão naquela loja. Ele se aproximou do vendedor que estava ali e disse: quanto é que custa esse caminhão? Aquele homem, olhando com ironia, mas para fazer uma brincadeira com ele, disse: vá lá para aquele jovem que está naquele birô, ele lá lhe atende e lhe mostra o caminhão. Ou seja, ele não quis atender por causa da aparência daquele homem. Ele, por brincadeira, empurrou para o outro. Quando chega lá, aquele que está lá sentado atendeu ele, mesmo sabendo que não ia vender nada, mas atendeu ele pela misericórdia. Ei, se você não pode fazer nada por causa dos seus olhos, pelo que você é, pelo que você acha, faça pela misericórdia de Deus. É pela misericórdia.
É só pela misericórdia, porque a aparência pode enganar você, a aparência pode me enganar. A gente olha por fora, pensa que é uma coisa, mas por dentro é outra. Ah, Espírito Santo, eu vou dizer mesmo, quantos homens de Deus foram enganados pela aparência, quantas mulheres de Deus foram enganadas pela aparência, pensava que era uma coisa, mas o conteúdo dentro era outro. E quantos estão hoje nessa situação? Mas aquele vendedor, ele foi mostrando aquele caminhão, mostrando os detalhes, e aquele outro de lá sorrindo, e aquele homem examinou ali o caminhão. Com pouco tempo de conversa, ele chegou e disse, vamos para o birô. Aí disse, eu vou querer o caminhão. Quando ele disse, eu vou querer esse caminhão, aquele homem já estava olhando de lá e sorrindo. Mas o do birô não deu tempo nem para perguntar qual era a forma de pagamento. Ele soltou a boca daquele saco de estopa e derramou em cima daquele birô, que espalhou os pacotes de dinheiro. Ele disse, eu vou levar o caminhão a dinheiro. Pagou aquele caminhão à vista. Aquele homem maltrapilho que andava, ele tinha um saco de dinheiro. Ei, não julgue o que você não sabe. Hoje, quando nós abrimos uma plataforma, você já vê só as pessoas julgando, pessoas que parecem que sabem tudo. Você não tem o poder de olhar para o coração, nem para olhar para dentro do saco. Os homens tiveram o poder, nem sabia o que tinha dentro do saco, era só dinheiro. É porque tem coisas que, pelas diretrizes, eu nem sei o que pode, acho que não pode falar, senão eu ia lhe contar um que eu participei lá numa loja de máquina na capital do Maranhão. As pessoas costumam muito a julgar. Fizeram um experimento social lá num terminal de metrô. Um homem maltrapilho, ele foi pedir dinheiro, dizendo que ele tinha deixado a carteira em casa, tinha esquecido, mas era um teste social, e ali ele pediu, ele arrumou pouco dinheiro, não arrumou muito. Depois ele afastou-se para um local, com a mesma roupa que ele estava, ele colocou uma gravata. Quando ele colocou aquela gravata que ele voltou, eu estou aqui com essa história aqui na minha frente. Quando ele voltou, que começou a pedir, aquelas mesmas pessoas que já tinham dado, deram a ele de novo. Ele em pouco tempo recolheu o dobro do que ele tinha conseguido. Sabe por quê? Só por causa da gravata acrescentada a ele, mudou a sua aparência. O povo passaram mais a valorizar, porque o homem, ele é campeão de julgar pela sua aparência. Então tenha cuidado que a aparência ela pode lhe enganar. A aparência, ela é muito importante sim, mas ela é perigosa. Por isso que no texto aqui, Samuel foi advertido por Deus. Deus disse assim, Samuel, tenha cuidado. Sabe por quê? Porque a primeira pessoa que Samuel ia encontrar era um jovem chamado Abinadab. Abinadab era aquele homem que, vamos dizer mesmo, que chamava atenção. E Samuel estava indo ungir um homem a rei, que Deus o tinha mandado. Mas Deus não disse a ele quem era, disse que tinha escolhido um rei. Mas Deus fez essa observação, dizendo que ele não atentasse pela aparência. Mas parece que Samuel também esqueceu. Quando ele viu Abinadab, que fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Olha, quando ele viu, entendeu? Quando ele viu Abinadab, disse, mas rapaz, não ter sido eu que Deus escolheu? Não é assim? Não tem gente que usa desse jeito? Alguém disse que era para pregar, era eu. Quem era para pregar era ela. Não era para estar pregando, não era para estar orando. Não, filho, filha, ele é quem escolheu, ele é quem chama, ele é quem capacita.
Louvado seja Deus. É porque você olha só para a aparência. Aí ele vai, Jessé, então Jessé fez passar a chamar, porém disse: tão pouco este tem o Senhor escolhido. Já tinha passado, aqui Abinadab já tinha passado chamar, e nenhum destes o Senhor tinha escolhido. O versículo 10, assim fez passar Jessé a seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Samuel saiu para ir ungir um rei. Agora já tinha passado os filhos todos da casa, mas o rei não tinha aparecido ainda, porque Deus não tinha confirmado. Quando Deus o avisou a Samuel, Samuel ficou esperando. Então o versículo 11 disse: mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando ovelha. Presta atenção, por que os outros não estavam também? Quem estava lá era o menor, o mais desclassificado, o que estava no sol quente, escaldado, mas estava pastoreando ovelha. Louvado seja Deus. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Tá vendo? Ele passava o dia nos campos pastoreando, a família toda reunida. E ali vamos dizer que nunca, eu já estudei a história, nunca eles comiam junto. Mas naquele dia, Samuel diz assim: ei, não nos sentaremos na mesa até que ele chegue aqui. Então chegou o dia de Davi, vai chegar o seu também. Não te preocupa não, o homem pode olhar para você e achar que você não é nada, que você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ter ouvido só palavras negativas, só palavras que botam você para baixo. Ei, você pode ter ouvido que vai falir, você pode ter ouvido que não vai dar certo, mas eu quero dizer a você: Deus não olha como o homem olha. Então deixa ele olhar para o teu coração e achar um coração inclinado para ele, um coração bondoso, um coração que tem desejo sim, que as coisas dê certo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jessé manda chamá-lo, porque não nos assentaremos enquanto não vem aqui. Então mandou chamar. Veio entrar, era um ruivo formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo. Glória a Deus. Está vendo? Está vendo? Deus não olha, tenha cuidado. A sua visão, tem pessoas que julgam do jeito tão sério, que parece até que ele é Deus. Você abre a boca para falar das coisas de Deus, já estão aí, que só a misericórdia. Então, eu disse a você que eu estava numa introdução, mais uns minutinhos, agora chegou ele. Chegou Davi, ruivo, mas de boa aparência, de boa presença. E o importante é que o Senhor era com ele, o Senhor é contigo. Aí ele vai, ó, pode enganar sim. Até os escolhidos de Deus, eles podem ser enganados pela visão. Você lembra o que aconteceu com Ana? Você lembra o que o sacerdote fez com Ana, o sacerdote ali? Disse: até quando tu vai viver embriagada desse jeito? Ela disse: a tua serva não está embriagada, ela está amargurada de espírito, amargurada. Quantas vezes nós temos se encontrado na situação de Ana, de amargura, de sofrimento, de desprezo, de pensar em desistir, e o que pode aparecer é uma pessoa para ainda falar mal, para botar mais para baixo. Mas eu tenho uma palavra para você hoje: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, homem.
O Senhor é contigo, mulher, o Senhor é contigo, filho e filhas. Então pode enganar até os familiares mais chegados. Veja, o homem de Deus pode se enganar, você pode se enganar, homem de Deus, mulher de Deus pode se enganar, a família pode se enganar, o próprio pai, mãe, os irmãos ali jamais achavam que Davi poderia ser o rei, porque ele não tinha estatura, ele não tinha uma aparência, ele não tinha um físico para ser rei, mas poderiam olhar por fora, mas Deus olhava para dentro de Davi, que era um homem segundo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, você pode estar enganado, você pode estar enganada, você pode falar com a convicção que for, mas você não conhece o coração. Lembre de uma coisa, povo perigoso é esse povo trapilho, esse povo necessitado, é que é um povo perigoso. Perigoso é esse povo e você não sabe. Eu lembro que um dia desse eu fui para uma cidade aqui perto, renovar uma carteira minha. E aí lá apareceu um homem, ele começava a me olhar. Ele e outro homem, os dois homens me olhando. Aí chegaram para mim assim e disse: o senhor já está indo embora? Estou. Dava para ir me deixar ali em um lugar, uma rodoviária? Aí eu digo, dá, mudou completamente a minha rota, mas eu digo, dá. Aquele homem andava maltrapilho, mas aquele outro, ele disse, nós somos. Quando cheguei lá em frente à rodoviária, parei, que eles desceram, ele disse, o senhor é um homem bom. Eu disse, bom é Deus. Ele disse, eu estava ali observando desde cedo, disse para o meu filho, vamos pedir uma carona a esse homem que nós vamos com segurança, porque nós somos ricos. Eu sou herdeiro de uma riqueza e o meu carro é um carro tão caro que ele está lá numa cidade tal, num posto, lá me esperando. Aí eu venho de carona, venho pegando topique, ou seja, um homem disfarçado com sua riqueza. Tá vendo? Você não sabe não, a aparência pode nos enganar. Um homem tão trapilho, talvez o mais rico da região. Outros não têm, querem parecer que tenha. Outros têm, não quer que ninguém saiba que tem. Você entende isso? Então tenha cuidado com a aparência. Você olhar para uma pessoa e julgar ela rapidinho, condenar. Você não sabe. Você não conhece aquele coração que dá aquela pulsada dentro. Entendeu? Aquele escritório ali. Você não conhece. Então, pode enganar os escolhidos, sim. Pode enganar os familiares. Os familiares podem olhar e dizer, isso não vai dar para nada. Isso não vale nada. Mas você não sabe aquela pessoa triste que vive naquela situação. Você nem conhece os projetos dela, se ela tivesse condição. Você nem sabe. Às vezes se julga. Uma pessoa em casa julga outra pessoa e nem sabe o que tem no coração dela. Mas Deus, Ele é fiel. Então pode enganar sim, pode enganar a todos, menos a Deus, meu irmão. A aparência, ela pode enganar a todos, menos a Deus. Agora vai virar para o nosso lado. Eu posso estar aqui com essa roupa, eu posso estar aqui, estou aqui na igreja pregando essa hora. O povo acha que eu não tenho o que fazer, mas eu tenho tanta coisa que fazer que estou aqui pregando essa hora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a aparência, ela pode enganar quem quer que seja, mas não enganará a Deus.
Então, por isso que não importa se você tem vestes bonitas ou se você não tem, o que importa é o que você é. As pessoas são preocupadas hoje com o que alguém pensa, não com o que ela é. O que importa é o que você é. O homem andava maltrapilho, mas tinha um saco de dinheiro. Este homem que eu fui deixar ele em um lugar, ele andava mal vestido, mas ele não era mal vestido que ele andava, ele não andava, era de acordo com o que ele tem, como diz o povo, né? Mas era um homem de situação boa. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus lhe abençoe, que Deus me abençoe e que Ele abra a nossa visão. As aparências podem enganar você. As aparências, ela foi avisada a Samuel que não se enganasse, porque o próprio Samuel poderia se enganar, porque ele já tinha ajudado muito a Saul. Então tenha cuidado com as aparências, que ela é importante, mas ela pode causar um dano medonho na sua vida, porque ela é perigosa, porque sempre você vê uma coisa, às vezes por dentro não é, e aí você já julga ou condena, e Deus lá no céu sabe tudo. Então que Deus o abençoe cada um, e compartilhe esse vídeo, e me ajude nessa jornada, no nome de Jesus.